Você já parou para pensar no que realmente significa existir? É uma pergunta que ecoa desde as cavernas, atravessando milênios até os laboratórios mais avançados de hoje. Sentir, amar, temer, aprender, em tudo isso parece tão sólido, tão definido por este corpo, por este exato momento no tempo. Vivemos nossas vidas seguindo um roteiro aparentemente linear: nascer, crescer, envelhecer e, por fim, a inevitável morte. Mas e se essa narrativa linear fosse apenas uma pequena parte de uma história muito maior? E se eu te dissesse que a sua experiência de vida, neste instante, é apenas uma nota em uma sinfonia cósmica, que ressoa através de um universo de possibilidades inimagináveis? Agora, feche os olhos e escute com a sua consciência. O despertar para novas realidades. Algumas descobertas atuais da ciência mostram que a realidade pode não ser tão fixa quanto pensamos. Em certos experimentos, foi observado que pequenas partículas, aquelas que formam tudo o que existe, podem estar em dois lugares ao mesmo tempo ou mudar de comportamento dependendo se estão sendo observadas ou não. Isso fez muitos cientistas e pensadores considerarem que o universo pode funcionar de maneira muito diferente do que imaginamos. Uma das ideias que surgiu a partir disso é a de que existem várias versões da realidade acontecendo ao mesmo tempo, como se cada escolha ou possibilidade criasse um novo caminho. Em uma realidade, você vira à esquerda, em outra, à direita. Em uma, algo dá errado, em outra, dá certo. E assim por diante. Isso nos leva a uma pergunta profunda: e se a nossa consciência, aquilo que nos faz ser quem somos, não desaparece com a morte, mas apenas desperta em outra dessas realidades onde seguimos vivos? E se isso for verdade, então talvez a ideia de múltiplas realidades também seja. Afinal, a própria existência já parece conter mais mistérios do que conseguimos imaginar. Seria a morte apenas uma passagem para outra realidade? Imagine por um momento, e se a sua consciência não estivesse confinada aos limites do seu crânio, mas fosse como uma onda infinita, capaz de se manifestar em incontáveis formas, em dimensões que você nem sequer pode começar a vislumbrar? Este não é um conceito tirado da ficção científica mais extravagante, é uma ideia que vem ganhando força nas mentes mais brilhantes da física teórica e da filosofia contemporânea. O mistério da consciência, um olhar simples e profundo. Desde muito tempo, as pessoas se perguntam o que é a consciência, essa voz interior que pensa, sente e percebe o mundo. Será que ela é só uma função do corpo, como o bater do coração? Ou será que vai além da matéria, sendo algo mais profundo e misterioso? Alguns acreditam que existe uma realidade maior do que aquela que vemos com os olhos. Outros dizem que a consciência é como uma centelha que não depende do corpo para existir. Já a ciência, por muito tempo, tentou explicar tudo com base no cérebro, dizendo que a mente seria apenas resultado de sinais elétricos. Mas quanto mais se estuda, mais difícil fica dar uma resposta definitiva. Afinal, onde está esse eu que observa tudo por dentro? Será que ele some para sempre quando o corpo morre? Ou será que faz parte de algo maior, algo que a gente ainda não entende bem, como se a mente estivesse ligada a uma rede invisível, cheia de possibilidades que vão muito além da nossa vida aqui? O que é real, e o que somos de verdade? Essa pergunta continua aberta, e talvez o mistério da consciência seja a chave para entendermos não só a vida, mas o próprio universo. A hipótese do multiverso e sua consciência expandida. Essa linha de raciocínio nos leva a conceitos como a hipótese do multiverso, a ideia de que nosso universo não é o único. Dentro desse cenário, diversas teorias da física sugerem a existência de múltiplas dimensões e universos paralelos. E aqui está o ponto crucial: e se a sua consciência fosse a ponte que conecta todas essas realidades? Se cada escolha que você faz, cada e se que passa pela sua mente, desdobra uma nova realidade onde essa possibilidade se concretiza? Abra sua mente. Desafie suas crenças. O que está sendo apresentado aqui pode transformar para sempre a sua percepção da vida e da chamada morte. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal. Leva menos de 10 segundos e vai nos ajudar a trazer mais conteúdo interessante para você. Fique conosco até o fim do vídeo.
Pense nisso, em algum universo paralelo, você pode estar vivendo um emprego dos sonhos que não conseguiu nesse em que vive, ou nunca ter conhecido as pessoas que hoje são tão importantes para você. Sua existência se torna uma tapeçaria infinita de experiências, tecida por uma consciência que se manifesta de maneiras variadas em diferentes linhas do tempo ou dimensões. Isso significa que você não é apenas a versão de si mesmo que está lendo estas palavras, você é uma vasta coleção de eus espalhados pelo cosmos. O que chamamos de real pode ser apenas uma versão entre infinitas realidades. E a nossa consciência talvez exista além delas. A realidade, no fundo, pode ser uma mistura de percepção, interpretação, crença, matéria e talvez até consciência. Pode ser sólida como uma rocha ou sutil como um pensamento. Ela parece real porque estamos dentro dela, mas talvez, olhando de fora, ela seja bem diferente do que pensamos. Talvez a realidade não seja algo fixo, mas sim uma dança entre o que percebemos e o que ainda não conseguimos compreender. E talvez a consciência, essa presença silenciosa que nos habita, não esteja presa ao corpo, nem limitada ao que chamamos de vida. Se existem caminhos invisíveis se desdobrando a cada escolha, se há outras versões de nós em outras possibilidades, então, o que chamamos de fim pode não ser o fim. Enfim, vamos refletir. A realidade não é fixa. É uma dança entre o que percebemos e o que ainda não compreendemos. A consciência não está presa ao corpo, nem limitada ao que chamamos de vida. O que chamamos de fim não é o fim. As respostas não estão todas à vista, mas vamos refletir? A realidade não é fixa. É uma dança entre o que percebemos e o que ainda não compreendemos. A consciência não está presa ao corpo, nem limitada ao que chamamos de vida. O que chamamos de fim não é o fim. Mas há algo dentro de nós que reconhece: existe muito mais por trás da vida. E do que chamamos de morte. A morte é apenas um salto. Um passo sutil para outra realidade. Um mergulho na tapeçaria infinita de quem você é. Um emaranhado tecido entre mundos, entre tempos, entre todas as versões possíveis de si mesmo.